Marcelo, meu amigo, Marcelo, há quanto tempo que eu não te vejo? Bom dia, meu amigo. Falei que eu ia voltar, né? Vamos esperar nosso convidado. Como você tá, meu amigo? Há quanto tempo? O Marcos deve estar tendo dificuldade. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo chamar ele novamente. Oi, meu querido. Tem dois bonequinhos aí embaixo. É só você clicar nele e você me chama também e tá entrando. Isso. E nós estamos juntos. Aceito? Aceito. Aceitando, eu tô. Você está enviando muitas solicitações, meu querido. Uma só é suficiente. Você não pôde participar. Vamos de novo. Aceite o meu, Marcos, também. Você vai, você vai clicar no umzinho vermelho, que está aí, tem um número vermelho, número 1. Você clica em cima dele. Coloca aceitar. Retirando o pedido, retira seu pedido e pede novamente. Porque eu estou aceitando aqui, ó. Entrar ao vivo com Marcos Viana. Alguma coisa está impedindo você de entrar. Eu vou cancelar o meu pedido, tá? E vou te chamar novamente. Se estiver tendo algum problema, a gente já resolve. Olha que sala mais bonita! Meu Tem um Deus! gato. Eu gostaria muito de fazer entrevista com você e não com o gato. Olha ele aí.
Ô, meu querido, muito prazer em ter você aqui Prazer, comigo, tudo Andréia. bem? Muito feliz. Feliz de estar aqui, podendo dar essa Não, entrevista. a felicidade é minha. Você sabe muito bem disso. Uma honra, um prazer muito grande ter você aqui comigo. E eu esperei muito por esse dia. E eu realmente estou bem emocionada, bem honrada de ter você aqui para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Um agradecimento enorme por você sempre ter apoiado a justiça, me apoiado em todas as coisas que eu tentei fazer e as que eu consegui. E também por ter me consolado nas que eu não consegui. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para mim sobre isso. Bora? Bora? Então, vamos lá. Como é que tudo começou? Como é que apareceu o Marcos Viana? É família? É dom? Me fala. Ó, teve um ambiente do lar, claro. Eu acho que todas as tentativas depois de eu fazer curso superior, tirar um diploma, na verdade, o meu curso foi na infância mesmo, por ter um pai maestro. Ele era revisor de Vila-Lobos, ele tinha trabalhado como revisor. Vila-Lobos compunha e meu pai corrigia. Porque naquela época não era computador, né? Era ao vivo, era ali no papel. E você já imaginou escrever assim, uma partitura com 200 partes para uma orquestra sinfônica? É muita parte para muito instrumento. Então é muito fácil errar, pular de uma para outra. Ele está escrevendo ali a frase do trombone, e de repente no outro papel ele errou e passou para a trompa. Então meu pai era o cara que revisava e corrigia. E Hum. quando eles convidaram meu pai para fundar a orquestra da Polícia Militar em Belo Horizonte, eles deram um posto de capitão e maestro. Então meu pai ganhava muito bem, porque ganhava 2 salários. Ele virou para o Vila Lobos e falou: estou indo para Belo Horizonte. E, e foi uma coisa assim, Vila Lobos ficou meio puto, mas meu pai tinha que ter feito esse movimento. E não é uma questão de carreira mesmo dele, ele veio reger essa orquestra, fundar essa orquestra militar e ganhou o posto de capitão, então ele tinha duas profissões, né? Maestro e capitão. E eu segui, na verdade, música por causa dessa influência de ter meu pai ali, mexendo com música dentro de casa, e tal, ouvindo os discos de Vila-Lobos que ele recebia, né? Ele continuou trabalhando com Vila-Lobos assim, como conselheiro, né, à distância e tudo. Então, as gravações que vinham do exterior, ele ouvia dentro de casa. Nós estamos falando numa época que não tinha televisão. Então, eu me lembro, assim, com 4, 5 anos, em volta desse único aparelho que emitia só na casa, que é um toca-discos, né? Eu me lembro bem, deu em volta dessa radiola, acho que chamava radiola, vitrola, sei lá o Aqui, quê. ó, vitrola, vitrola. Eu tinha uma. E meu Oh, pai tocando aquelas músicas do Vila-Lobos que eram sinfonias assim amazônicas, né? Quem já ouviu a música de Vila-Lobos sabe que é uma música quase que cinematográfica. E eu entrava muito dentro da música e ficava muito desnorteado, porque a música de Vila-Lobos ela é muito telúrica, ela é muito forte, muito geológica. É como eu disse, é cinematográfica. Se a gente fosse ouvir hoje, são cenas assim mentais, sabe? Uma criança, então, eu ficava muito comovido, chegava ao ponto às vezes não conseguir dormir de noite. Tinha muitas imagens da formação do planeta, parecia que tudo era vulcão, terremoto. Vila-Lobos é muito assim. E minha mãe chegou ao ponto de brigar com meu pai: para de tocar essas músicas para esse menino, que ele tá trabalhando, não dorme, e fica. Mas na verdade, sem querer, eu estava tendo minha iniciação. O que que uhum. é que eu fazia? Eu escutava um som que me gerava imagens. E com o que que foi minha profissão mais tarde? Trabalhei com imagens sonoras. Olha que incrível. Então, 4, 5 anos de idade, na verdade, sem saber, meu pai estava me dando o que seria minha carreira. Ele me fez ter a imaginação criativa de transformar música em imagem. Por
ter televisão, Ele claro. foi a sua referência, ele foi sua referência para você iniciar o seu. Na verdade, estava no sangue mesmo, né? O Ah, sangue isso italiano, né? é pelo lado da minha mãe, né? Pelo lado do meu pai, não. Meu pai era músico de verdade. Então Uhum. eu tinha a música real, a influência, e tinha, se existia esse negócio de genética, eu tinha pelo lado da minha mãe uma genética boa, né? Porque meu avô era. E o que eu ainda brinco com meu filho, eu acho muito difícil hoje para a moçada aí se tornar criativo, de tanta oferta que tem. A gente pode penetrar em tanto, é tanta derivação, é tanta, como é que eu digo? É tanta tentação, porque tem tanta oferta, que é muito difícil para a pessoa cair para dentro de si e criar do zero, porque vem tudo pronto. Na minha época não tinha Mas, televisão, né? mas, Não tinha televisão. mas, Essa música significou para o quê? Ela despertou em mim o amor pela música pura como criadora de imagens. E é inacreditável como 30 anos depois eu fui trabalhar com isso. Eu acabei fazendo trilha para filme e televisão por causa dessa uhum. iniciação 5 anos. Não foi depois meu curso para ser diplomata, nem as aulas de violino que me tornaram músico. Eu não fui um bom músico de orquestra. O que deu certo na minha vida foi ser compositor. De quê? Trilhas sonoras, que nada mais são do que imagens sonoras. Eu gosto de Você falar tocou isso que num tema interessante. Quem te escolheu, o violino ou você, você escolheu o violino ou ele escolheu você? foi muito Porque você nunca. engraçado. Foi Não muito tem. engraçado. Você toca Aos mais 10 instrumentos. anos, aos 10 anos, meu pai cismou que eu tinha que estudar piano. Ele me achava doidão, assim, porque ele era foda, ele era diretor do conservatório, era professor de flauta, além de ser compositor, ele era maestro, professor de flauta, tudo, em muito alto nível. Tinha ido para os Estados Unidos, tinha dado aulas no exterior, era muito alto o nível do meu pai. Nos anos 60, Belo Horizonte era um dos polos culturais do Brasil. Então era bem assim, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte era por causa da influência italiana, muita imigração italiana para Belo Horizonte. Meu pai tentou me mandar estudar piano. Foi uma catástrofe. Aí passou um tempo assim, a professora. Mas ficava que tinha que ler aquelas. Eu não sabia que eu tinha miopia, tinha que ler aquelas bolinhas, aquelas linhas. Eu não lia que trem direito e a professora ficava batendo régua no meu dedo. Era uma Bom, na tragédia. época podia, né? Na época podia, né? Podia. Aí ela virou pro meu pai e falou assim: Esse menino tem jeito para piano, não, seu maestro. Tem jeito não. Mas, lembra que eu te falei que meu pai tinha vindo para Minas fundar uma orquestra militar? Essa Lembro. Então, ele largou Vila Lobos para vir fundar. Essa orquestra militar tinha uma escola que tinham músicos europeus que tinham vindo da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, professores de universidade de música na Europa, e estavam no Brasil trabalhando como mecânicos, fotógrafos. Meu pai catou esse povo todo, assim, professor de violoncelo da Universidade de Budapeste. O outro era assim, primeiro oboísta da Orquestra de Varsóvia. Tudo trabalhando aqui no Brasil como mecânico, fotógrafo, porque tinham vindo da Europa correndo da guerra e aqui faziam qualquer coisa para sobreviver, que não arte, né? Porque o Brasil não tinha Uhum, orquestra para esse povo. Meu pai catou esse povo a uhum, dedo e levou para Belo Horizonte e eles começaram a criar essa orquestra militar. Como? Com filhos dos militares, dos soldados. Todo mundo fazia um teste para ver se tinha aptidão e, de acordo com a resposta do teste, os meninos começaram a estudar música. Então, eu tinha essa escola, chamava Escola de Formação Musical. Quando então eu cheguei à adolescência, assim, meu pai sabia, ó, eu sei que você não tem jeito para piano, mas está tendo uma turma lá da Escola de Formação Musical e eles estão com vaga para violino. Você não quer entrar no meio, não? São uns 20 meninos, você não vai estudar sozinho, não. É em grupo, você vai gostar. Eu fui, e como era, exatamente, como era muito menino e ninguém pegava no meu pé, achei, parecia aquele bando de mosquito. Já viu um bando de menino tocando violino sem saber tocar? Imagina, parecia um bando de pernilongo, né?
aquele bando de pernilongo. Marco. Mas foi como eu Não. aprendi, menino. Eu aprendi em grupo. O violino chegou na minha vida aos 13 para os 14, num grupo. E como era aula diária e 2 horas por dia, no meio de 20 crianças, e um professor húngaro, Gabor Buse, ele dava aula assim, igual um general alemão, porque realmente ele tinha sido um soldado nazista, ele tinha lutado lá e tinha uma disciplina férrea. Então ele deu, ensinou e eu aprendi. Em dois Desculpa anos eu a tinha aprendido. pergunta. Isso, você se considera, então, uma pessoa tímida? Porque se você O fosse que é que tem? aprender sozinho, talvez você não conseguisse, mas como você estava em grupo, você conseguiu, Não, não é timidez, não. É não? foco. Eu sou muito dispersivo. Meu pai via isso. Eu sabia pintar, eu sabia desenhar, eu queria escrever, eu queria, mas eu não tinha foco. Meu pai era um cara focado. Ele viu, e ele não, ele vai de uma coisa para outra. Eu devia ter TDAH, sei lá o que é que eu tinha. Hoje o povo fala que eu tenho TDAH. Mas Também. eu tenho pouco foco, pouca atenção. Na época que eu era menino, eu era meio dispersivo. Com um grupo de crianças e um professor nazista dando aula, eu fui para frente. Então eu aprendi na marra. Entendeu? O Me violino diz uma foi coisa. E se você pensar bem, o violinista é diferente de um cara que toca violão ou piano. Porque o cara que toca violão ou piano, ele tem acesso ao campo harmônico. Significa o quê? Ele cria. Ele é capaz de compor. Um violinista, não. Um violinista fica ali. Tan, 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 tarará, tararam, tan, tan, tocando o quê? O que está escrito na música. Não é isso que o violinista faz? Com Violino serve para certeza. quê? Ser orquestra. Então eu estava sendo preparado para ser um músico de orquestra e não um músico criativo, né? Porque aí eu precisaria estudar um instrumento de harmonia. Foi o que Diz uma coisa, e aconteceu. foi uma surpresa para você o canto? Porque o canto não estava embutido ali. E de repente você me entra com um clone, me entra numa novela, como surgiu tudo isso? Porque daí você virou musicista. Como que entrou tudo isso e como que você imaginava que você pudesse cantar e que você pudesse cantar tão bem assim, da forma que você canta? Na verdade, então, o caso aí, eu vou contar rapidamente o que aconteceu. Quando eu comecei a estudar violino, meu pai falou assim: esse cara não tem jeito, ele é muito sem foco. Você vai ser diplomata, meu filho, você vai estudar direito. Então, aí você vai poder mexer com música, você vai ser um agente cultural numa embaixada. Então, eu comecei a estudar inglês, francês, e fiquei fazendo o curso normal, né? Terminando a escola básica. Quando eu cheguei no terceiro, último ano antes da universidade, minha mãe falou assim: faz um intercâmbio nos Estados Unidos que você vai aprender inglês. Fica mais fácil você fazer o concurso para diplomacia. Se você souber o inglês morando num país, você aprende inglês de qualquer jeito, porque eu não sabia inglês direito. Aí ela arrumou um intercâmbio numa igreja batista comigo, eu virei estudante batista por um ano e fui para os Estados Unidos. Por um ano. Por um ano. Por um Ah, ano. então você teve religião, então. Minha mãe era metodista. O que são Uhum, metodistas? É tipo presbiteriano, é, são religiões que têm lastro universitário nos Estados Unidos, assim. A religião protestante nos Estados Unidos tem duas vertentes muito fortes: os presbiterianos, os batistas e os metodistas. Essas três, todas têm linhagem universitária. Minha mãe fez a linha dos metodistas, que é tudo baseado em estudo da Bíblia. Meu uhum, pai era um católico de Araque, né? Meu pai era músico, católico de Araque, daqueles católicos igual todo brasileiro é. Vai à missa de vez em quando. Minha mãe não, minha mãe estudava Bíblia. Minha mãe, na verdade, era uma grande médium. Depois até eles expulsaram da igreja, porque ela começava a ouvir vozes, essas coisas todas. uhum. Mas o que aconteceu? Ela me arrumou esse intercâmbio através da Igreja Batista, e eu fui. Eu nunca fui batista, ela era metodista. E eu fui como estudante batista, mas morei um ano nos Estados Unidos. E aí foi a revolução. Porque até então eu tocava violino. E violino é aquilo que eu te falei. A gente apenas toca, não cria, né? O violinista, ele reproduz partitura. Hoje não, hoje já está melhor o violino e música popular. Naquela minha época era muito raro. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu ia para a high school de manhã, aí voltava à tarde, eu não tinha nada que fazer, porque como eu era de outro país, eu não sabia falar a língua direito, então
lá o pessoal fica na escola, tem outras atividades, né? Eu não tinha atividades, eu vinha para casa e ficava assistindo TV, aquela Vila Sésamo, sabe? Que é inglês Hum, básico. Com Vila Sésamo eu aprendi inglês criança, que eu não sabia falar. Então eu ficava em casa aprendendo inglês pela televisão, ouvindo Vila Sésamo. E tinha um piano na casa. E eu estava com muita saudade do Brasil. Mas chorava, porque primeira vez longe de casa, né? E eu ficava com muita saudade da minha terra. Eu não falava a língua, eu estava muito sozinho. O que aconteceu? Eu fui para o piano e eu descobri o campo harmônico do piano. Como? Me dava saudade, eu começava a tirar de ouvido assim, uma música assim. Eu aprendi a solfejar assim na voz e aprendi a fazer acompanhamento do piano igual quem toca violão, sem ler partitura, sem nada. Então, foi uma revolução na minha vida, porque uhum, eu descobri como tocar de ouvido piano. Por causa de quê? Saudade do Brasil. Eu ficava tirando uhum. música assim, de bossa nova, aquelas coisas que me lembravam o país. E isso foi um passo para mim começar a criar minhas próprias músicas. Eu lembro que Sim. a primeira música que eu criei chamava Luz do Sol em Folhas Mortas. Lá era outono e Você tinha tem muita. ela gravada? Você Não, tem ela gravada? Não, nessa não, época eu não tinha não. gravado. Eu tinha partitura, era uma coisa muito assim, esvoaçada, igual minhas músicas se tornaram depois. Muito New Age, mas foi a primeira vez que veio letra na minha cabeça e eu junto com o piano assim, eu lembro assim que era uma música muito lenta e falando do outono, porque lá no lugar que eu fiquei, Pensilvânia, o outono é assim, fica tudo dourado na época do outono, fica tudo vermelho e amarelo. A natureza deles é muito. O outono, né, nos países nórdicos é assim: inverno é branco, o outono é amarelo, a primavera é verde, o verão é verde, Muita né? neblina, né? Muita neblina. Aqui no Brasil não é tudo verde o tempo inteiro, é tão seco. Lá não, tem essa cor. Então, eu lembro de eu ter feito essa música. Engraçado, nunca falei isso antes. Mas, conclusão, voltei dos Estados Unidos fazendo uma coisa que eu jamais tinha feito, compondo e cantando, mas não como cantor, cantando para expressar aquela melodia que vinha pela minha cabeça. Quando eu voltei para o Brasil, enquanto eu fazia curso de direito, meu pai não tinha desistido ainda, eu ficava, comecei a participar de festivais de música. Tava aquela fase dos festivais nos anos 70. Então, mais ou menos, quando eu voltei, em 73, 74, tava a mania de festival no Brasil. Você lembra dos Uhum. grandes festivais da televisão? Claro, Então, claro. Na no verdade, nessa interior, época foi a época dos festivais, né? Foi a época então, dos festivais. o que aconteceu foi o seguinte, no interior de Minas Gerais, cada cidade tem o seu festival de música dando premiações. Sabe aquele Uhum, negócio? 50 uhum, mil reais o primeiro prêmio. Tá? Bicho, todo mundo, eu viajava o tempo inteiro, então eu comecei a trabalhar fazendo música para festivais. E eu ganhava muitos festivais. Mas foi uhum, engraçado assim, eu não sabia que eu cantava. Eu, eu só compunha e chamava um super cantor para cantar. E eu fazia o quê? Tocava violino e música popular, que era uma coisa inusitada, né? uhum, Era uhum, diferente. Hoje não é não, mas naquela época era muito raro ter um violinista assim tocando, cantando. Então o que uhum. aconteceu? Um dia o cantor não foi, foi no Festival de Sete Lagoas, terra da Paulo Fernandes. O cantor não foi. Chegou na hora de cantar, não, João Balmorte não vem. Eu falei, como assim? Uai, Marquinhos, não vem, você vai ter que cantar. Mas eu não canto, eu canto miúdo, eu canto vozinha assim. Ah, se vire. Aí eu lembro de eu tomar um. Aí a Mara, que era a menina que estava comigo de violão, falou: toma um conhaque, conhaque é bom pra voz, toma um conhaque. Eu virei dois conhaques. Cara, eu passei mal, fiquei. Deu uma, Não foi uma sabia nem diarreia. o que era agudo, nem o que era grave. Tinha que cantar Cara, não, fininho ou grosso. eu era afinado, mas cantava voz miúda, sabe? Só voz de acompanhamento, assim, de coralzinho. Aí eu tive que defender a música, sabe? Defender, chegar no microfone. A música era Choro da Terra. Eu nem lembro que música que era. Eu sei que eu abri o gogó. Cara, ganhei terceiro lugar. Falei, é fácil demais, você cantou. Primeira vez que eu cantei, eu ganhei terceiro lugar. Eu falei, uhul!
Aí eu comecei a cantar. Hum, Porque já fui ganhando prêmio de cara. Aí, mas eu sempre tímido, sempre eu escolhia pessoas que cantavam melhor, que eu, que tinham mais voz, que tinham mais expressão oral. Então, até hoje as pessoas me falam: "Ah, você canta". Eu não, na verdade, eu custo me identificar como cantor. Se você assistir show meu, eu estou sempre acompanhado de uma mulher, sempre uma voz feminina para dar força, entendeu? Já tive cantor no Sagrado Coração da Terra. Então, na verdade, eu me julgo um compositor violinista. Mas hoje em dia, a questão do canto já todo mundo acostumou com a minha voz por causa das novelas, né? não é uma questão de costume, né? Você tem que concordar comigo que eu insisto, né, na pergunta que realmente eu vi um vídeo seu no YouTube cantando a Miragem. Você tem a voz. Quando você canta aquela música que você para com o violino, começa a cantar, realmente você mostra que veio, né? Você mostra que você realmente domina o que você está fazendo. É por ser uma música sua, é por você gostar. Não, é um talento seu. Realmente você canta muito. Então, é Não, por isso que foi assim, esse não, fenômeno não todo, na é. minha opinião. Eu Não sou é? eu sou fruto da técnica de estúdio. Eu não sou aquele cantor que chega ao vivo nunca fui cantor de grande voz. Eu sou um cantor de voz somente por amor. Eu gosto de sussurrar, eu gosto de cantar levinho. E isso não é considerado cantor grande. Eu não gosto de fazer vibrato. Ai, ai, ai. Eu não gosto desses Mas trem naquela de música grandes você vozes. faz Não isso. faço. Naquela música você faz sim, senhor. E ó, e um segredo para você, hein? Lá onde você sabe que eu canto, milhares de pessoas imitam você tentando fazer aquela parte que você segura. Entendeu? Que você, na hora da música mesmo, do refrão da música, aquilo lá é uma coisa assim, fantástica. Até eu falei para você que já gravei várias vezes aquela música sua, porque você sabe, né? Aquela música é a música da minha vida. Então, assim, é minha, aquela lá foi feita para mim. Bom, mas assim, muitas pessoas te imitam. Então, assim, o que que você diz? Então, você está me dizendo que você é cantor de estúdio, gravado, A ao gente vivo, você não faz conseguiria. milagre, André, a gente faz milagre no estúdio. Eu coloco minha voz em primeiro plano, eu coloco reverbers longo, ecos, delays, né, que eles chamam. Eu posso fazer minha voz ter amplidão, cantar suave na beira do microfone. Às vezes você chega num teatro, se você for cantar muito suave, você é engolido pela banda toda. Então, em estúdio eu consigo fazer isso. Ao vivo não Você dá. está, você está sendo humilde Não, não, demais. tô sendo Não, verdadeiro. Isso é técnica. eu vi já você acompanhando as suas cantoras e fazendo segunda voz numa perfeição inigualável. Então, você não tema comigo, não, porque eu ouvi. E não é gravado, não. Não é ao vivo? Tá bom, não vou temar, não, mas você entendeu? O cantar, só agora, depois de velho, que eu tô vendo a importância que eu devia ter dado e não dei. Faltou um pouquinho estudar técnica de canto, faltou um pouquinho eu me lançar nisso. Eu tinha vergonha de cantar. Eu tinha vergonha, porque você sabe de uma coisa, André, você já deve ter notado. Quando você canta, você ouve um tipo de som vindo do seu peito, né? Que chega no seu ouvido. Quando você ouve uma gravação que você gravou, é um choque, porque a voz não sai do seu peito, ela vem de uma caixa de som para o seu ouvido. Então, a primeira vez que a gente ouve a voz da gente gravada, é um choque. Eu fiquei chocado. Você também não teve isso, não? Eu fiquei horrorizado. Falei, nossa, minha voz é essa? Eu detestei. Eu guardei uma coisa que você me disse. Acho que faz anos. Você me disse uma coisa importante quando eu comecei no canto, por causa do problema, né? Você me falou a seguinte coisa: eu sigo isso, mas assim, 99,9% das pessoas que estão lá não seguem. Ou seja, você tem que desenvolver a sua forma de cantar, a sua técnica, entendeu? E não imitar o cantor que canta a música.
porque não vai dar certo. Isso é o que você me ensinou, não foi isso? Porque as pessoas Não, mas viram eu estou falando papagaios outra lá coisa dentro agora. imitando. Oi, Eu estou falando outra coisa. Eu estou ok. falando o choque que é quando a gente canta, ouve a voz da gente vindo aqui do peito, que chega no ouvido da gente de uma forma, porque está dentro da cabeça da gente. Então, se eu canto aqui, ó, eu escuto a voz do meu peito retumbando no meu Uhum. ouvido. Aí, quando eu escuto uma voz que eu gravei vem de uma caixa de som na minha frente, eu acho horrível. Eu custei acostumar com a minha voz gravada, entendeu? É isso que eu quero dizer. Foi muito difícil para mim me tornar um cantor. Muito difícil. E quando se E, tornou, e né, você sabe como é que também. eu me tornei? Aí é que Hum, tá, Andréia. Aí é que tá. Eu nunca me lancei como cantor. Aí, quando aconteceu o Pantanal, que o Jaime me chamou, me descobriu por causa do Sagrado Coração da Terra. Foi a história, foi assim. Ele assistiu, ele se tornou diretor artístico da Manchete e eu tinha feito o Sagrado Coração da Terra, que tinha conseguido botar uma música na novela Que Rei Sou Eu. Era o tema do Edson Celular, é o tema do herói. Quem viu essa novela lembra que era uma novela de época, muito engraçada, se passava assim no século XVII, meio os Três Mosqueteiros, assim. uma comédia de época, essa novela E foi foi. uma novela das 18, mas muito gostosa. E o Sagrado Coração da Terra é progressivo, uma mistura de clássico com rock. Então casava muito bem. Bem, depois dessa novela, o Sagrado pegou um. Todo mundo queria saber que música era essa. Nós acabamos fazendo um clipe fantástico. Sim, fizemos um clipe pro fantástico. E aí, a Ó, Manchete pegou, convidou, falou: porra, chama esse grupo para fazer. Tinha um cara que gostava de rock progressivo, sabe? Gregório Nogueira. Aí o Gregório chamou: a gente quer um especial com vocês aqui, na Manchete. Aí o Sagrado foi e gravou um especial, 1 hora. O Jaime tinha uhum. assumido a direção artística da Manchete. Na hora que ele viu o grupo, ele, ele me viu e falou assim: não, é esse cara que eu quero para parceria. Ele ligou para mim e falou assim: ó, eu estou fazendo uma novela que chama Cananga do Japão. Quem está fazendo a trilha é o Guto Graça Mello. Eu peço música, ele não me manda. O Guto é o produtor da Xuxa. Fez tudo no Brasil, fez muito filme. Todo mundo conhece o nome Guto Graça Mello, quem é do meio, né? É um dos grandes produtores de música do Brasil. E aí o que aconteceu foi o seguinte: o Guto estava muito ocupado, muitas coisas para fazer, e não estava conseguindo satisfazer o Jaime de entrega de muito material de música. E o Jaime falou assim: ó, estou precisando de um tango para Daniela Pérez dançar com Raul Gazola. Você tem um tango aí? Eu tinha um tango, prontinho. Aí eu mandei o tango para ele, caiu igual uma luva pro casal dançar. Aí ele pirou comigo, falou: próxima novela você vai fazer inteira. Ia ser o crime do Padre Amaro. Ai, eu detestava a história. Mas aí, de repente, menina, aí ele virou e falou assim: esquece, vai ser outra coisa, vai ser uma sinfonia natureza. Nós vamos fazer uma novela sobre o Pantanal. Ah, minha amiga. Quando ele falou Sinfonia da Natureza, eu tinha um projeto que chamava Sinfonia da Natureza. Eu comecei a rir. Eu falei, destino, né? E aí começou esse negócio de cantar. Foi isso. Quando eu fiz a trilha para Pantanal, né? Trilha sonora, você sabe que é diferente de música, né, gente? Se eu faço uma Sim. canção, se eu faço uma canção, né? Sentimental eu sou. Isso chama-se canção. Se eu faço trilha sonora é aquela. Sabe aquela cena do Hitchcock da mulher no banheiro? Com o cara vem com a faca? Aquela Sim. faca, a mulher vem com a tesoura. Uhum. Como é que é a trilha sonora? Vim, 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 vim. Não tem isso? A cena assim. Sei. O que é a trilha sonora? Nem sempre é bonita. É aquele efeito de som que sublinha a imagem. É para isso que eu fui contratado. Para fazer Uhum. tuiuiu, passarinho, água de rio, aquela trilha sonora. Mas ninguém me convida para fazer canção, não. Aí eu tô vendo ele lá procurando abertura. Quem vai fazer abertura? Que música que vai ser? Tô vendo Roberto Carlos mandando. Tô vendo eles pegando Sai Guarabira. Tô vendo correr atrás de Guilherme Arantes. Eu falei assim, ô, gente, eu vou tentar fazer uma coisa também. E como algumas das imagens que eles me mandaram, eu olhei de cima, parecia assim, eu vi os rios do Pantanal de avião, assim, as cenas que eles me mandavam de VHS, né? Para me inspirar a fazer trilha. Eu olhava de cima assim, parecia que o- a natureza, o corpo da Terra, do planeta, era cheio de veias. Então são como veias serpentes os rios que trançam o coração do Brasil. Aí Ó, foi nascendo.
eu comecei a criar. São como... Então, puta, eu fiz uma música. Eu fiz uma música. Aí eu peguei. O que eu vou chamar? Nós fica bom na voz do Milton Nascimento. Então, como é que eu vou mostrar? Vou cantar aqui para ele ver como é que é. Aí gravei. Buscou. Fui no estúdio lá, botei minha voz. São como veias serpentes. E mandei. Submeti. Estava tendo um concurso, né? É uma espécie de concurso, para saber qual vai ser a abertura da novela. Uhum. Então, tô lá vendo o negócio acontecer. Passou um tempo, ninguém nada. E eu aqui trabalhando na trilha sonora. Trilha sonora. Um dia eu liguei. A secretária do Jaime chamava Jorge. Ô, Jorge, eu mandei uma música aí. Você sabe se já decidiram qual vai ser a abertura? Eles não estavam sabendo o que ia ser. Eu mandei uma música. O Jaime não me falou nada, não sei o que lá. Ela respondeu assim: é uma música insuportável que não para de tocar aqui, uma tal de essa que é a sua? Eu falei, é isso aí mesmo. Ih, você não tá sabendo, não? Isso já virou abertura da novela. Você tá brincando, mas ninguém me falou. Ih, o Jaime tá louco com essa música. Aí eu peguei, né, liguei pro Jaime e falei, o Jaime, você não me falou nada. Marquinhos, eu tô numa correria medonha. Aqui, então eu vou chamar o Milton para cantar, é o Milton. Marquinhos, eu tô gostando da sua voz. Não, mas é o Milton que vai gravar. Então, faz, como é que vai ser o arranjo? Fiz o arranjo e mandei. Agora eu vou chamar o Milton. Ele falou, ninguém quer mais o Milton. Eles querem do jeito que tá. É na sua voz, todo mundo já acostumou. Jaime, mas isso é um teste. É um demo, uma fita demo. É o que a gente chama de monstro. O que é o Uhum. monstro? Monstro é aquela fita demo que a gente faz no estúdio para mostrar. Não é o definitivo. Já isso é apenas uma fita demo, é um monstro. Eu vou fazer a boa. Marquinhos, tá todo mundo acostumado, não vai mexer em nada. Já é abertura. Menina, foi pro ar a fita demo. Então, essa música que vocês ouviram como abertura de Pantanal, tudo aquilo foi criação de estúdio com uma voz guia que ia ser substituída pelo Milton Nascimento. E ficou na minha voz. Aí eu vi, gente, eu tô virando cantor, né? Hum, Mas foi assim, não adianta entendeu? você Na tentar escapar. timidez. Foi na timidez. Foi porque fiz. E depois em outras novelas aconteceu a mesma coisa. Aí eu costumei a cantar minhas músicas. Tá. Mas aí você não me respondeu uma pergunta. Você fez a trilha sonora completa do Clone. Isso foi um desafio. Porque agora a gente que já, né, é, 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 você já me falou algumas coisas, né, dessa história. O que que acontece? Você já tem você já faz muitos trabalhos com Monjardim há muito tempo. Então, como que foi você fazer uma trilha sonora completa? Como que foi isso? Eu já tinha Foi feito. de repente? Foi, Mas como eu já. foi? Com o Jaime foi uma sequência. Ana Raiz é Trovão foi uma sequência. Eu fiz tudo, fiz as canções. Aí eu peguei mania de fazer abertura. Aí eu Hum, fiquei, depois de Pantanal me estragou. Pantanal me estragou, porque o sucesso foi muito grande e a gente ficou com moral muito alta no mundo da televisão, sabe? Ana Raiz da Trovão eu já fiz. Eu já entreguei a abertura, falou, vai ser essa a abertura aí, já nem concorria, já chegava, essa vai ser a abertura, pai, o Jaime adorou, e fui fazendo. Quando nós fomos para Globo, e acabou indo para Globo, né? A primeira novela foi Terra Nostra, foi a mesma coisa. Minissérie Chiquinha Gonzaga. Eu fazia a trilha e sempre eu fazia uma canção cantada. Aí eu já tinha pegado a manha. Quando fizer o tema Terra Nostra, o tema do Mateu, lembra do Meteu e a Juliana? Meteu! Eu era o tema do Mateu. lembro, Matteo, Ele, aquele que falava Andiamo ragazzi, só em esse. italiano, né? Aquele, Acabei lembro. fazendo. Aí eu já sabia que ia ser sempre uma música cantada para mim. O Jaime ia sempre guardar um pedacinho para ter uma canção comigo. Quando chegou o clone, foi muito louco, porque foi outra magia que aconteceu. Vou contar para Foi. você. Aconteceu o seguinte: nós estávamos no final Terra Não. Aí eu estava andando pela rua, eu lembro que era pela rua Espírito Santo, em Belo Horizonte. E tinha um shopping cidade. Era um shopping, assim, uma galeria, assim. E eu comecei a ouvir uma música assim.
Falei, gente, que música antiga. Sabe, igual o cachorro quando fareja um frango. Sabe aqueles frangos rodando assim? Que fica rodando aqueles frango grelhado e o cachorro fica olhando, já viu esses filmes? Eu entrei na galeria seguindo música, igual o cachorro que fica olhando os frangos grelhados assim, rodando. A música parecia que vinha do meu passado, parecia, meu Deus, que música maravilhosa, que coisa antiga. Que é isso? Era uma música árabe com instrumentos originais. Eu nunca tinha ouvido. E eu parei de andar na rua, entrei na galeria e cheguei, tinha aquele bando de mulher dançando e cara, aquelas mulheres lindas, maravilhosas dançando, era um espetáculo de dança do vento na galeria. E olha, eu acho mulher um trem bacana. Eu sou fã de mulher. Cara, mas eu nem vi as mulheres. Eu juro pra você, eu nem vi as maravilhosas dançando. Eu queria saber que música é essa. Eu já fui direto para a mulher que estava botando som, que era a dona da escola de dança, a Brigitte Baixa. E fiquei assim: que é isso? Que é isso? Ela. O quê? Ela tirou o fone. Que é isso? Eu falei assim: música libanesa. Eu falei, isso é muito antigo, tá mexendo com o meu coração. Ela falou assim: é música folclórica libanesa de mais de 2000 anos. Eu comecei a chorar, eu grudei na mulher, não saí de lá. E eu pedi disco. Olha só, não existia o clone ainda não. Isso foi uns 3, 4 meses antes do Jaime ligar e falar: Marquinhos, vamos fazer um mergulho no mundo islâmico. Antes dele me ligar, eu tive essa descoberta da música árabe e comecei a fazer música árabe porque eu falei, isso é música do meu passado. Em algum lugar do meu passado, eu ouvi essa música em outras vidas, eu chorava compulsivamente ouvindo aquilo. Perguntei para a professora, ela era libanesa, claro, a Brigitte. Falei, eu quero receber esse material, você copia para mim? Ela falou, eu sou músico, eu fiz. Ela falou, você fez Pantanal, que legal. Então a Brigitte, antes de eu ser contratado para fazer o clone, me deu as músicas árabes. Olha o destino como é que é. Quando o Jaime me ligou e falou, Marquinho, nós vamos fazer uma novela sobre o mundo islâmico e o Brasil misturado, eu comecei a rir de novo. Porque, igual quando ele me chamou para fazer Pantanal e eu falei que tinha uma sinfonia da natureza, igual quando ele me chamou para fazer o tango, eu já tinha o tango. Quando ele me chamou para fazer o clone, eu já tinha música composta em árabe. E isso chama-se, conexão divina, que eu acredito que o universo é assim. O universo, ele estende suas teias e a gente circula igual uma célula flui numa artéria, numa veia. Eu acho que a gente é célula que flutua nas artérias, nas veias do grande corpo do universo. Porque só pode ser essa explicação. Como é que eu fiquei preparando para essa trilha antes de ser convidado para fazer o clone? Claro que só podia ter dado o sucesso que deu, porque foi feito com alma. Não foi uma novela normal para mim. Eu viajei nas minhas vidas passadas, que eu acredito que existem vidas passadas. Eu O acredito que a gente veio. Marcos é kardecista, para quem não sabe. Não, não sou. Mais ou menos, mais ou menos. Eu sou tudo. Eu sou macumbeiro, Ele é tudo um pouco bandista. igual eu. Eu sou ayahuasqueiro, gosto de medicinas, eu sou xamã, eu gosto da religião dos índios, dos negros, né? A que eu gosto menos é a católica, que é a nossa religião, né? Que a gente nasce no Brasil. A Igreja Católica tem uma dívida muito grande com a humanidade, né? Entrou na política demais, queimou bruxa demais, fez muita maldade, Deus me livre. Mas não vamos falar que não. Todas as religiões, né? Jesus é um cara maravilhoso. Eu só não gosto dos cristãos. Os cristãos são ruins. O Jesus é legal, agora os cristãos são ruins. Buda é legal, os budistas menos. Entendeu? Maomé é legal, os maometanos são menos. Sempre as religiões são fundadas com o melhor intuito. Mas a gente vem, o ser humano, e estraga todas. Todas. As religiões são boas. Deus está em todas. Quem estraga são os homens. É isso que São você está os querendo homens. dizer, né? É isso que eu São os quero dizer. homens. Isso. É importante dizer isso, porque senão, quando fechar aqui, eu não tenho mais um seguidor. Né? Já tá difícil, eu já não Ô, tenho mais nenhum, gente, né? a época é o seguinte: quem for burro de achar que existe direita e esquerda, existe o bem. Tem gente que diz, o povo de Israel. Aí vai o povo de Israel, o povo de Deus. Deixa eu contar. O judeu não gosta de Jesus, não. Entendeu? A gente não tem cultura. A gente tem que ter cabeça aberta. Não existe
O universo é composto de dois lados. Você entendeu? E a gente tem. Eu gosto da música por isso. A música ela traz um equilíbrio, sabe, André? A música traz o equilíbrio entre o céu e a terra. Quando a gente se busca na arte um equilíbrio, a gente escapa de polarizações, a gente escapa de cometer erros, de falar, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, cara, o coração está no meio. O coração não está no seu lado esquerdo, seu coração não está do lado direito, seu coração está no meio. Você tem que ter uma coisa chamada ética. É o que as religiões tentaram fazer e que a arte faz muito bem. Por isso a minha religião é a arte. O que é arte? A beleza, a harmonia, sabe? A harmonia te guia. Se você está fluindo na harmonia, você vai ser ético. Se você vai ser ético, você vai ajudar o seu semelhante. Você vai ser solidário. Se você é solidário, você está fluindo no canal do universo, porque o universo é generoso. O universo não é mesquinho. Mesquinho é a civilização humana. É isso que eu falo, a Entendi. música é um canal, né, André? Eu tenho certeza que na sua vida te ajuda, igual ajuda na minha, a fazer a vida mais fácil. Bom, Marcos, o que que acontece? É uma pergunta que não quer calar, né? No caso, assim, de onde surgiu a inspiração do Ao Pôr do Sol? Foi a pandemia. Foi a pandemia, a solidão, foi refletir sobre tudo que estava acontecendo. É, foi assim que aconteceu? Você se acostumou e continuou? Depois você gravou? O que que. A pandemia me impedia de levar música às pessoas. Parei de fazer show, eu parei de tocar, de criar minhas coisas. Então, eu moro num lugar muito bonito, né? Eu moro aqui no alto da Serra do. Vou mostrar para vocês. Eu moro aqui no alto da Serra da Calçada, município de Brumadinho. Dá para vocês ver um pouquinho. E morando aqui na natureza, no meio dos passarinhos, no meio do alto das montanhas, me deu uma vontade de repartir isso, sabe? Me deu uma vontade de levar isso às pessoas. Então, com o advento das redes sociais, que para mim também era uma novidade, esse negócio de rede social, né? Eu tinha, eu tinha possibilidade de fazer. Lembra que foi uma crise de lives? Todo mundo fazia live, porque ficava todo mundo preso, né? Podcast agora, estou Não voltando para a é? live de novo. Você não Mas conseguia eu lembro que trabalhar, né? As pessoas incomodavam você de trabalhar e tiravam um trabalho sério, né, para fazer, né, coisas que não, né, não vem ao caso. Mas na enfim, verdade, ninguém tocava, né? E a gente fazia live, a mania de live. Eu nunca fiz live, nenhuma live. O que que eu fazia? Eu gravava, me deu uma vontade de levar música às pessoas. Então, nesse lugar bonitão aqui, eu todo pôr do sol, que é uma natureza linda, eu vinha aqui para a varanda, eu botava a câmera ali para filmar e eu tocava uma música e botava no ar. E isso virou o meditando ao pôr o- do sol. a semente do que viria a ser o Meditando ao Pôr do Sol. Então, o que aconteceu? Isso foi passando e as pessoas se encantaram com isso. Era uma forma de dividir um pouquinho o meu mundo com elas, meu mundo musical e uma bela natureza. Isso começou em 23 de março de 2020 e já vamos para quase 5 anos, né? Toda tarde eu já coloco um vídeo. Não faço, não gravo todo dia mais, igual era na época da pandemia. Mas como eu tenho muito vídeo, sempre eu reparto, compartilho um vídeo da minha produção que está no meu canal, né? Que esteja voltado. Ótimo. Que esteja voltado para esse sentimento de parar o tempo. Peraí, a hora do Ângelus. Eu acho bonito isso, né? A hora da Ave Maria. Aí todo mundo para. Aí então, ouve uma música assim mais pacífica. Eu acho bonito parar o tempo assim. Você lembra daquele filme, como é que Hum. chamava aquele filme dos anjos? Que Cidade dos todo Anjos? a Cidade dos Anjos, que 18 Cidade dos horas Anjos.
os anjos iam para a praia e eles ficavam quietos assim. Eles faziam Cidade dos e, Anjos. e vinha um Difícil som assim. encontrar, mas é um filme muito bonito. Não é? É. Aquele que o anjo desce na terra. Então eu lembro que Uhum. 18 horas vinha o som assim. E os anjos todos paravam assim. Ficavam. É mais ou menos isso que é essa hora para mim. Eu acho que Meditando ao pôr do sol, né? Meditando ao pôr do sol, né? estou riscando o pôr do sol para alguns, né? Dá E para você não entrar em assuntos outros? as pessoas Ai, gostam, algumas pessoas. Marcos, É porque as pessoas misturam muitas coisas, né? Mas na verdade não. não é um sentimento ligado ao sentimento da Ave Maria, da hora do Ângelus, né? A hora do Ângelus é a hora do anjo. É uma hora boa para você parar o tempo. Você está lá no meio do seu trabalho. Porra, faz um momento, cara. Um minuto de contemplação, né? Você quer me fazer dar risada com dor, né? É, se você Não, tem gente, sol e é o você. seguinte, é porque ele faz o meditando ao pôr do sol, e eu falei para ele que ele precisa descansar um pouco. Então eu falei para ele, para de ficar esturricando ao pôr do sol, porque às vezes tá um sol de lascar e ele tá lá tocando, eu falo, para de ficar esturricando. E agora ele pegou e me entregou, você não podia ter feito isso, Mas viu? Você tá no verão errado, é viu? isso, né? O sol É de isso, verão, às 6 da é isso tarde, ainda mesmo. tá bacana. Mas é É seis isso da aí. tarde. Só no verão Gente, que esturrica. Só no é verão só que esturrica. é Se pegar esse frio, esturrico. o frio aqui das montanhas agora, gente, vocês não fazem ideia como é que tá frio aqui. Eu imagino, eu Eu imagino. estou a Não vou estar. 1.500, eu tô a 1.480 metros de altura, ou seja, 1.500 metros, né? Então, Marquinhos, quais são os seus planos para o futuro? Porque você tem muita coisa para fazer ainda. Eu sei, eu vejo, eu sei o quanto você corre, eu sei o quanto você continua querendo fazer turnês, querendo fazer trabalhos. Então, você tem algum plano que seja diferente do que você já faz, ou você já realizou todos? não, eu toco muito pouco, eu estou querendo começar a tocar mais. O meu filho formou em composição e regência, então ele virou um orquestrador. Então, eu estou fazendo um trabalho com meu filho muito legal, que é orquestrar para a grande sinfônica e coral as obras maiores do Sagrado Coração da Terra. Eu estou transformando no que eu chamo de cantatas sinfônicas brasileiras. Então, eu vou mexer com as cantatas, que é uma forma de levar minha obra para grandes grupos orquestrais e é uma forma dela ficar preservada para o futuro, né? Então ela vai ficar Uhum. preservada, porque quando eu escrevo para orquestra, qualquer orquestra vai poder tocar aquilo no futuro. É o seu legado, né? É o seu É o meu legado. legado, porque as trilhas hoje com o mundo digital, o Spotify, tudo que está gravado está ali. Eu tenho mais de 1.200 músicas. Em disco, ó, não gravadas umas 300, gravadas umas 900 e poucas. Já deve estar chegando a 1.000. Eu até tenho que fazer esse levantamento. Então, ó, próximos projetos para esse ano. Vou lançar o songbook, meu primeiro songbook, com as grandes, porque eu fiz 70 anos. Sim, fiz 70 anos, ficamos velhinhos. Então, eu vou fazer um negócio chamado songbook. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem um songbook, Beto Guedes, todos os mineiros têm, e eu vou fazer o Ah, meu. eu tenho que ter também. Então, se você tem, você virou para eles, eu tenho que ter também. Então, se vocês têm, né? Não, todo compositor tem que deixar um legado escrito. Por exemplo, você quer aprender a tocar um violão Miragem, tem que estar ali, o Marcos Viana tem que ter a partitura. O pessoal me pede minhas partituras o tempo inteiro e eu nunca dei. Porque eu não escrevo. A produção de televisão é tão rápida, gente, que a gente não tem tempo de ficar escrevendo no papel, não. Eu já vou. Ah, isso é outro segredo meu. Eu nunca componho, eu já saio gravando. Vocês vão me achar doido. Mas as Eu acho, músicas, eu por acho. exemplo, Você tá certo. Miragem, você gosta muito de Miragem. É, Miragem foi feita assim. Miragem foi feita assim. Eu estava fazendo a trilha do clone e aquilo que eu falei, igual Pantanal. Abertura é uma coisa, canção do amor é outra. Eu sou contratado para porque era o fazer a tema trilha. romance do casal, Isso. né? Eu tô vendo lá, Roberto Carlos mandou uma música, o Djavan mandou outra, o Jaime Marquinhos, eu não sei o que, que vai ser o tema. Só tô assim, eu mandei uma música que chamava Hino a Vênus. Foi bombada. Eu já, não tem nada a ver com isso. Você gostou da música? Não.
Aí eu falei, eu fiquei triste. Todo mundo mandando, eu falei, nem sei qual vai ser o tema romântico dessa novela. Mas aí eu tava vendo ele, ouvindo muito aquele cantor Safina. Como é que é o nome dele? Alejandro Safina. Alessandro Alejandro Safina. Safina, que é Aham. maravilhoso, né? Canta para o Uhum. tenor. Oh, e Amo. tinha uma música dele na novela O Clone que chamava Luna. Luna. Luna, vai, lá, lá, lê, lá, 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 imensidade. E o Jaime ouvia esse trem. Luna. Aí eu falei, a novela é árabe. Ele tem sangue italiano. Ele é o Matarazzo. Ele está ouvindo o Safina, Alessandro Safina o tempo inteiro. Ele quer ópera. Ele quer ópera, esse filho da puta. Ele quer um tema de amor numa novela árabe, mas ele, na verdade, ele é italiano, ele quer ópera. Ele quer um tema de amor. Lá, 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 lá. Eu tenho que descobrir que melodia vai ser essa. Ai, meu Deus. Aí eu conversei, o anjo falou assim, você quer descobrir? Eu quero descobrir. Ele quer ópera. Aí eu falei, e todo mundo mandando música. Imagina, até Roberto Carlos mandando música para entrar no tema de amor do Clone. Aí eu dormi com aquilo. Eu não sou de acordar cedo. 5 horas da manhã, os caras me cutucaram. Eu fui para a sala, liguei o teclado, botei o fone, comecei a tocar. Começou a vir. Se pudéssemos contar. Comecei a escrever. As voltas que a vida dá. O treino tinha fim. Preliminares, 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 até chegar somente por amor. Aí compus, aí eu lembro que 7 horas chegou a prima da Ana, Ana Maria. Eu tinha acabado de compor, tudo no fone. E o povo dormindo ainda. Ana Maria abriu, ela entrou na casa, eu olhei para ela, falei, Ana Maria, prima da Ana, da minha ex-esposa. Acabei de fazer uma música. Ela, eu não sabia, né? Isso aqui vai ser uma música. Eu falei para ela assim: muitos casais vão se reatar por causa dessa música. Muito neném vai nascer por causa dessa música. Muito neném. Uhum. Ela ria. Falei, ô, Viana, mas ela não podia entender. Inclusive, até o próprio casal principal, né? Da novela, Gente, né? eu falei disso, falei, nossa, muito neném vai nascer por causa. E eu já sabia que ia dar certo. Aí eu mandei a música pro Jaime, falei, como sempre, falei, é uma música pro Milton Nascimento cantar. Lá vai ele. Mandei, que Lá eu vai sempre ele. fui dando com o Milton Nascimento a vida inteira. Aí foi lá e passou um tempo. E aí, já posso chamar o Milton? Marquinhos, o pessoal acostumou na sua voz. Ninguém quer que mexa uma letra. Uma vai ser do jeito que tá. Jaime, mas não é possível. Entrou com a minha voz. Pronto. Você não consegue, meu querido, não adianta, não consegue, não consegue. Criação Tristeza esse trem. sua. Criação tem que ser feita pelo criador, não adianta. Você, aquela música Não, lá não, realmente ela. não. O cantor é diferente. É porque o cantor interpretando a própria obra é igual o Chico Buarque. O Chico Buarque é anasalado, não canta bem, canta. O Chico, quando interpreta as músicas dele, não é. Ninguém consegue interpretar tão bem como o Chico. Mas é diferente compor a música e outra pessoa cantar. Não é verdade? Por exemplo, o Chico compôs com o Edu Lobo Beatriz. Conhece aquela música? Olha, será que ela é nanã, tirararariri. Essa é uma das coisas mais lindas que já foram feitas. Tararararira, o quarto da atriz, se ela vive. Mas já ouviu o Milton Nascimento cantando isso? Não. Quem compôs foi o Chico. O Milton canta para o universo, porque cantar é diferente de compor. Então, nem sempre o criador tem que ser o intérprete. Você está entendendo que tem duas coisas diferentes, dona Então, Andréia? foi o que você me ensinou quando você me mandou cantar naquele lugar lá. Você falou: não imite o cantor, cante com o seu, faça o seu estilo de cantar. Você tem que cantar a sua maneira, não virar um papagaio imitando o cantor. Foi o que você me disse na época. E deu certo, porque quando eu canto do meu jeito, a música sai. Quando eu vou tentar imitar o cantor, a música não sai.
Não tem como sair. É isso aí. A Pelo música, menos ela. na minha, no meu caso, né? Marcos, então sobre os planos para o futuro, você Ah, continua, é. né? Eu esqueci de É, falar. Então, o livro das partituras, eu voltei atrás, né? Fui falar do. Mas é isso, são essas canções que marcaram minha vida. Pantanal, as músicas do Clone, da Casa das Sete Mulheres, de Terra Nostra, de Aquarela do Brasil, de Ana Raiz é Trovão, o filme quanto tempo Olga. de carreira, meu amigo? ah, eu marco a minha carreira com 25 anos, porque quando eu entrei na Orquestra Sinfônica eu tinha 25 anos, larguei o curso de Direito. Então vamos dizer que eu, embora participasse de festivais antes, eu acho carreira mesmo quando começou a carreira. Minha carreira começou quando eu larguei o curso de Direito e entrei na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Eu tinha 25 anos. Então, vamos dizer que eu tenha quanto tempo de carreira? Quanto tempo de carreira? 45. 45 anos, que é o tempo do Sagrado. O Sagrado Coração da Terra nasceu um pouco depois, foi em 79. 45, eu estou com 40, 45, 79. Uhum. São 47 anos de carreira. Foi em 77. Eu tinha 25 anos. Como estou com 71, então 46. 47. É isso. Meu tempo de carreira, eu nunca tinha pensado. Tá vendo a dificuldade para responder? Estou pensando pela primeira vez hoje. Eu tenho É 46 porque anos. você não é uma pessoa que se liga nesses pormenores. As suas coisas são Os criação, é pormenores. criação. Pensar assim não, É não. Você, triste você prefere até. criar. O pensar, Não, nossa, tem tanto tempo de não, carreira, você é né? maravilhoso. Gente, o seguinte, o Marcos, ele é a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida. Uma pessoa, eu estou falando dele como pessoa e não como um artista. Uma pessoa de um grande coração, uma pessoa que tem muita coisa para ensinar para muita gente, sabe? Uma pessoa que ela tem muita empatia pelas pessoas. Ele é um ativista assumido, porque ele também procura fazer desse mundo um mundo melhor. Então, ele sempre apoiou o Justiça Agora, ele sempre me apoiou, inclusive em outras questões também, que vocês, né, todos já sabem, meu problema de saúde. Enfim, ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, sempre tem uma palavra de carinho, de amor para dar, de esperança, entendeu? Então, o Marcos, e como artista, eu não tenho palavras, porque eu sempre disse a ele que eu era fã número um dele, desde a época do Clone, desde a época das outras novelas, mas o Clone me marcou mais, porque ela veio numa época da minha vida que eu nunca contei para ninguém, também não vou contar, tá? Mas veio numa época da minha vida que marcou demais. Então, essa música eu vivo gravando. Eu devo ter umas 150 gravações dela lá. Tudo bem, mas ela tá lá. Caramba, eu não Se tá sabia disso. afinado, se não tá afinado, também não sei. Mas marcou muito minha vida. Então, assim, como artista, eu acredito que ele é a pessoa mais completa que eu conheço. Ele é multi, para mim. Obrigado, Espi- André. Espiritualmente falando, ele é uma pessoa iluminada, ele é uma pessoa Só se for pela bondosa. luz da música, né? Esse sangue Não, italiano é complica um pouco as nosso, sangue coisas. italiano, vai fazer É o quê? É sangue nosso, você sabe como que italiano. é italiano. Então, assim, como pessoa iluminado tudo, assim, sabe? Então, assim, eu só tenho a agradecer todo o apoio, todo o carinho que ele me dá, toda a ajuda que ele me dá, com palavras, com incentivos, enfim, eu tenho orgulho, orgulho de você, Marcos, Obrigado, André. orgulho, Eu acho que porque a música é para isso, né, André? A música é para aquecer, ela é para harmonizar, né? E eu fico feliz assim que a minha música tenha chegado no seu coração assim e no de várias pessoas. Então, eu tenho muito a agradecer também. Ah, o pessoal xinga muito televisão, mas eu tenho que agradecer a televisão, porque foi através dela que eu consegui chegar ao coração de tantas pessoas em tantos países também, né? Porque, graças a Deus, esse trabalho foi para o mundo, né?
Então a Você gente sabe fica que não feliz. adianta, não adianta teimar comigo, né? Eu falei 400 ontem, você falou 180, né? Foi Está em 270 países o clone, viu? Olha, onde você conseguiu essa informação? No Doutor Google, né? Ah, Doutor é? Google, né? Então quer dizer que as minhas novelas chegaram em 270 países? Hum. Uai, acho que é o Aí, total, quando né? você brigou comigo porque eu falei mundialmente famoso, falou assim: Nossa, não vai por isso. Eu falei assim: Você Tem é mundialmente tem querido, alguns mercados que querido. não recebem a música brasileira, por exemplo. Música da televisão brasileira não entra nos países saxões. Culturas muito fortes, como a italiana, como a francesa e como a inglesa, Estados Unidos, não recebem, não importa nas novelas. Mas nos países do leste europeu, a gente vai muito bem. Inclusive os que estão em guerra, é uma tristeza. Mas eu tenho muito fã na Rússia, na Ucrânia. Ah, Mas é isso que eu estou tristeza. falando para você. O jeitinho brasileiro, todo país dá. Eu tenho uma amiga na Espanha, entendeu? Que ela não consegue entrar numa app, ela se conecta lá pelos Estados Unidos para ela tentar fazer algumas coisas. Então, assim, tudo tem que dar um jeitinho. Então, eu fico assim, orgulhosa de saber que foi tão longe assim, que é uma coisa tão bonita, só tenho a agradecer a você, agradecer por ter feito essa, essa live comigo, você sabe o Foi motivo muito bom dela. falar um pouquinho da minha vida para você e eu sei que você é fã. Eu quero deixar público aqui meu agradecimento, minha gratidão ao Jaime Monjardim, que me escolheu como parceiro musical. Se não fosse ele, eu não tinha feito tanto trabalho assim, né? Então, foi meu irmão, meu parceiro. Ele também está completando 45 anos de carreira. Teve uma festa Opa, aí outro dia aí em São Paulo até. Até perdi a festa, que eu não... ele tinha me mandado convite, eu achei que era um filme de. Eu não vi que no final tinha um convite, deixei de ir na festa. Mas meu amor, eu vou te deixar almoçar. muito obrigado. Meu eterno tio, vou te deixar almoçar. Eu vou agradecer você, dizer Deus abençoe, que você continue sendo essa pessoa iluminada, essa pessoa boa. Agradecer essa live, que essa live foi muita importância para mim, não por causa desse canal aqui, não, porque nem aqui vai ficar, mas por causa de ser você. Muito obrigado, Andréia. Eu insisti com Muito muita obrigado. gente, mas era você que eu queria desde o início. Então, obrigada do fundo do meu coração. Obrigada, tá? Porque Obrigado, você é o gratidão. mestre. Um beijo a todos. Gratidão. Deus te abençoe. E, se Deus quiser, no futuro, quem sabe a gente não fala mais. Quem sabe? O futuro está nas Claro, mãos de Deus. claro. Foi um Tá prazer bom? estar aqui com você hoje. O Um beijo a prazer foi todos. todo Com meu. Deus. Obrigada, meu querido. Um abraço enorme, um beijo no coração e paz e Obrigado. luz. Tem que sair aqui. Não estou conseguindo sair, Marcos. Você sai aí?